Da pacem Domine in diebus nostris, qui ad hones alius. Essa é a parte 3, né? Quando a gente trabalhou a parte 2, a gente trabalhou as esferas do mundo material e o que a gente falaria que seria o plano do ar, né? Que seria o mental inferior. E a gente tinha até falado desse aspecto de talvez ser um universo de 3 elementos, em que não exista realmente diferença entre o mental inferior e o mental superior, é como se fosse tudo o elemento água, né? Sendo as águas profundas e as águas rasas. E aí, nessa parte, a gente faria esse mergulho nessas águas profundas. Eu até brinco que é uma parte em que a maior parte das pessoas dá uma parada e não segue adiante, porque é onde as coisas começam a ficar muito complicadas e parece que a mente humana instintivamente busca outras coisas para que ela não entre nesses aspectos, que a gente vai começar a tratar de aspectos que são muito abstratos. Antes de entrar diretamente nesse aspecto, eu acho importante a gente tratar algumas cosmogonias, algumas visões de mundo, né, que vão se relacionar diretamente à Cabala, né? De acordo com os martinistas, Deus emana as suas primeiras criações com leis, preceitos e mandamentos. Seriam regras para esses seres do universo dentro do que eles podem fazer, criar e etc. E que a função do ser no universo é cumprir essas leis, preceitos e mandamentos. Os seres todos têm algum objetivo. Que se você recusa ou se você vai em outra direção, o ser se afasta da totalidade divina para a queda no mundo da criação. Então, a queda, na visão martinista, é quando o ser se recusa a cumprir aquilo para o qual ele foi criado. E a reintegração é conforme você retorna ao cumprimento de suas próprias leis, preceitos e mandamentos. Conforme você retorna, você tem esse movimento de reintegração de subida da árvore. Então, quanto mais distante o ser, mais infeliz ele está. Quanto mais distante da sua própria lei, mais infeliz. Quanto mais próximo dessa lei, mais feliz ele está. Muitos anos depois, Jung ele vai descrever um processo dentro da psicologia analítica que ele vai chamar de individualização, que é o processo onde a consciência ela se individualiza e se diferencia de outras, né? Como que ela se individualiza? É o processo onde o indivíduo se torna indivisível. Ele vai cada vez mais se vendo como um ser único e menos um ser que é dependente dos pais, menos um ser que é dependente do grupo onde ele está inserido, e ele vai formando uma totalidade onde o self, que é um aspecto interior dele, alguns vão dizer que é um aspecto mais biológico, que nasce com a pessoa, mais inato, do que um processo psicológico, esse self ele vai se realizando mais no ego, né? O ego seria como se fosse a mente inferior, como se fossem as 3 esferas ali que seriam a mente inferior, e o self é como se fosse a mente superior. E isso é um processo de autoconhecimento, né? E essa jornada do ego de integração com o self é uma jornada da consciência da pessoa que vai assimilar as sombras, os vícios, os medos, os traumas, as vivências que a pessoa passou de uma maneira funcional para que seja um ser humano funcional na sociedade. Quando você tem uma ruptura ou uma quebra nisso, né, você vai se tornando um ser mais psicótico, neurótico, o que seja, entendeu? Você vai tendo problemas psicológicos conforme você vai se afastando desse caminho de integração da sombra e da realização do self. Então, conforme o ego, ou o ser, ou a pessoa se afasta da realização do self, o ser sofre. Com mais próximo, mais feliz e mais realizado ele vai se tornando. Aí sim, paralelamente a Jung, a gente vai ter aí uma nova religião, uma nova filosofia, uma nova doutrina, como vocês preferirem chamar, que é Telema, que foi Aleister Crowley, que teve, de acordo com os telemitas, uma revelação. Eu não vou me aprofundar muito, porque eu não sou, um especialista, um grande estudioso em Telema, mas é só para vocês verem como existem similaridades
e como são várias pessoas tentando descrever mais ou menos a mesma coisa. Para Telemann, cada indivíduo é criado tal qual uma estrela, né? Brilhante, resplandecente, portador de uma órbita própria. Que todo ato de vontade é um ato mágico de transformação do universo e do indivíduo. E aí ele fala que amor é a lei, é amor sob vontade, faz o que tu queres, a tudo de ser da lei. Quando ele fala vontade, ele fala de verdadeira vontade, que seria essa sua órbita própria que você deve girar, aquilo que você deve realizar. E quando ele fala essa lei, ele fala da lei da realização dessa vontade. Então, quanto mais você se aproxima de realizar a sua verdadeira vontade, mais o universo vai te impulsionar em direção a ela. Quanto mais você se afasta dela, mais as coisas se tornam difíceis para você. Então, sofrer ou ser feliz é uma escolha sua própria de trilhar a sua própria órbita ou se afastar dela. E essas provas e expiações que as pessoas dizem que passam, elas são vistas como ordalhas, né? Como testes para testar você no caminho da sua verdadeira vontade. Que um sofrimento temporário ali, de você, de repente, se confrontar com uma sombra, na verdade, é uma prova para você poder se aproximar ainda mais da sua verdadeira vontade. Daí vem a frase também do livro da Lei de Telemann, de que sucesso será a tua prova. O teu sucesso, está dando tudo certo, é a prova de que você está realmente no caminho da sua verdadeira vontade. E um pouco posterior aí a Jung e Crowley, nós vamos ter Joseph Campbell em O Herói de Mil Faces, né, que ele vai descrever e depois ele vai justificar em alguns discursos, que na verdade esse é o poder do mito, são alguns discursos e palestras deles transcritos, e aí ele vai justificar o que ele está descrevendo em Herói do Mil Faces, ele vai descrever uma ideia de que existe um único mito que permeia todas as sociedades do mundo, né, não só as ocidentais. Então, ele vai fazer um estudo sobre diversas mitologias, diversas culturas, sejam elas culturas xamânicas da Sibéria, indígenas norte-americanas, indígenas sul-americanas, na cultura maori, a chinesa, a ocidental, os gregos, os egípcios, os assírios e os babilônicos, e ele vai identificar que tem uma estrutura basilar que permeia a história de todos os mitos, e ele vai descrever isso como a jornada do herói, né? Que a gente vai observar essa mesma estrutura depois sendo utilizada em roteiros de filmes modernos, né? Aí eu descrevi aí Star Wars, De Volta para o Futuro, Matrix, Avatar, o filme, Avatar, a Lenda de Aang, o desenho, o Harry Potter, Senhor dos Anéis e o Hobbit são anteriores a Joseph Campbell e o Monomito, mas eles também entram nessa estrutura, eles também usam essa estrutura. Se estivesse Tolkien consciente ou não de que estivesse usando a estrutura, né? Eu acho que ele utilizou mais porque ele baseia o mito do Hobbit e do Senhor dos Anéis no mito das histórias nórdicas, então acaba trazendo essa base. A gente vai ver isso em Jogos Vorazes e a gente vai ver em filmes e quadrinhos de heróis da Marvel e da DC sendo descrito de forma que a jornada do herói faz tanto sucesso, porque ela acaba falando de aspectos do ser humano, que hoje se tornou meio que um beabá, se tornou meio que um roteiro de você fazer roteiros para o cinema e para criar histórias, né? E aí a estrutura do monomito. Você tem o herói no mundo comum, que seria, agora sim, entrando um pouco em cabala, seria o que a gente chama de Malhut, né? O reino, vivendo no plano material. Ele recebe um chamado para a aventura, né? Que seria como se fosse o portal de Tave. Algo convida ele para largar esse mundo material, esse mundo que ele vive pequeno. No início, ele se recusa ao chamado, ele diz que não, que aventuras são perigosas, ou que ele não pode ir, ou algo tenta impedir ele de ir, como, por exemplo, os tios do Harry Potter. Algo tenta impedir ele de ir ao chamado, mas o chamado para a aventura ele é inevitável. Então, ele se encontra com alguma espécie de mentor, né? Pode ser o Obi-Wan Kenobi, pode ser o Gandalf, e ele atravessa o primeiro limiar. Muitas vezes essa travessia do limiar pode ser uma travessia física, né? Como atravessar um portal, como fazer uma prova ou como fazer uma viagem. Ele vai ter, então, nesse novo mundo que ele está encontrando, ele vai ter suas primeiras provações, testes, vai descobrir novos aliados, novos amigos, vai descobrir novos inimigos, rivais, e ele vai se aproximar da caverna secreta, um lugar em que ele vai ter que mergulhar, um lugar de sombras, enfrentar um dragão de alguma forma. Você tem, por exemplo, em Harry Potter, ele literalmente desce para uma caverna de mistérios,
né, uma câmara secreta. Em um Hobbit, ele literalmente entra numa caverna dos tesouros, onde ele vai ter ali uma grande provação, em que ele vai enfrentar o grande dragão, o grande inimigo. Ele vai ganhar alguma recompensa, um elixir da vida, uma pedra filosofal, um anel, e ele vai pegar a estrada de volta para casa. Pode ser que esse herói morra, ou ele passe por alguma estrutura de uma morte simbólica e ele volte à vida novamente, ele tenha uma ressurreição, ou então algum aliado do herói morre e tem uma ressurreição. E, enfim, ele retorna ao mundo comum, mais rico, com mais experiência, e ele consegue, aos poucos, ir alterando esse mundo comum. Ou o mundo comum dele se torna esse mundo da aventura, e aí a gente retorna, e aí vai ter um filme 2, um livro 2, tem um novo chamado da aventura, e aí Jung vai descrever esse processo como se fosse o processo das mandalas, né? Em que você tem um quadrado que representa o seu mundo comum estável, com um círculo que é o mundo da aventura, e aí você retorna e cria um novo quadrado maior, um círculo, um círculo, quadrado, formando as mandalas entre estruturas circulares e estruturas mais poligonais, né? E aí o que tem a ver isso tudo, monomito e individuação, né? Os psicólogos junguianos vão estudar esse monomito e vão correlacionar os estudos de Jung em cima das figuras arquetípicas e dos arquétipos com esses mitos da jornada do herói. Então, eles vão fazer essa correlação. Por quê? Essa jornada dos mitos, o que eles estavam querendo fazer, eles estavam descrevendo a própria jornada do ser humano no mundo, conforme ele derrota e assimila as próprias sombras, seja da sociedade, seja dele mesmo, e ele encontra esse tesouro oculto, essa recompensa, que é o alinhamento entre ego e o self. Ou, na Oriente, né, ele não alinha o ego com o self, a gente falou isso na última palestra, ou na penúltima, agora não lembro, de que o Ocidente vê que o eu superior santifica o eu inferior e eles se alinham. Eu e o Pai somos um. No Oriente, ele já vem da forma ao contrária. O self aniquila o ego e o self substitui o ego. O eu superior aniquila o eu inferior e ele substitui esse eu inferior. São duas formas de você ver a coisa. Em Cabala, a gente vai dizer que isso aí é a jornada do ser pela escada de Jacó ou a árvore da vida, num movimento de ascensão, né? Em que o eu superior assimila ou santifica o eu inferior em direção a uma reintegração, como eu falei, em João 10:30, eu e o Pai somos um, ou como em João 10:38, Yeshua, né? Jesus, ele vai falar, o Pai está em mim e eu nele. Então, vamos passar para a Cabala em si e fazer uma revisão das esferas desse eu superior. Primeiramente, a gente vai ter Tiferet, que vai ser o 6. Ele vai ser o Sol. Ele tem uma posição central, tanto dentro da árvore da vida, como no centro do pilar do meio. Ele vai simbolizar aí os mistérios dos sacrifícios, da morte, da crucificação e da ressurreição. Sua virtude é a magnanimidade, que é a capacidade de ser magnânimo, de inspirar os outros, né, de trazer os outros à sua volta. Como vício, ele vai ter esse aspecto de orgulho, né? Ele é muito ligado, por exemplo, ao signo de Leão, que é regido pelo Sol, né? Que tem esse aspecto de liderança, de aparecer, de transparecer, de inspirar as pessoas, numa oitava alta, né, nas qualidades. Nas oitavas baixas, no defeito, ele vai ter esse aspecto de ser orgulhoso, de se achar melhor que todo mundo. Enfim, ele vai representar aí como se fosse o Sol, né, o aspecto ápice do mental superior, e ele vai ser representado por algumas figuras arquetípicas, né? O rei perdido que está em busca de sua coroa, a criança prometida que está para nascer. A gente pode ver que esses aspectos são aspectos que Jesus vai incorporar, né? O rei perdido, aquele que é descendente da linhagem de Davi, mas que não está no trono, quem está no trono é outra pessoa. Ou o Aragorn, por exemplo, que é um rei perdido, a criança prometida que está para nascer, Horus, por exemplo, o Deus sacrificado e ressuscitado, Jesus ou o próprio Osíris, Baldur, né? Pode ser visto em Telema como a figura do sagrado anjo guardião, como essa figura do self, o ser iluminado, búdico, né? Ou o próprio sol resplandecente em algumas culturas. E aí eu botei, né? Tiferet, ele pode ser tanto visto como uma figura arquetípica de Jesus Cristo,
quanto Buda, quanto Baldur, Horus, quanto Oxalá. Ele é aquele ser que expulsa as trevas e tem essa função meio que reguladora e iluminadora de todas as outras características. A gente vai ter, de um lado, no lado do pilar da severidade, né? Num aspecto, numa figura central, Gevurah. Gevurah pode ser traduzido aqui, enquanto Tiferet, ele é traduzido como beleza e harmonia, o equilíbrio. Gevurah, dentro desse equilíbrio, ele é parte da justiça, do poder, da severidade. Ela tem essa posição central do pilar da severidade e ele representa essa energia dinâmica, violenta, mas que, ao mesmo tempo, consegue ser disciplinada e determinada. Ela vai ter esses dois aspectos, né? De um lado, a justiça divina, que faz cumprir e dar o que precisa ser dado, e do outro lado, essa severidade que vai provocar o dilúvio, que vai exigir que Abraão sacrifique o próprio filho, ou que vai enfrentar Jacó no deserto e lutar contra Jacó no deserto. Então, Gevurah vai apresentar esse aspecto da divindade, mas, ao mesmo tempo, disciplinado e determinado, que é um aspecto dinâmico e violento, que seria, por exemplo, na Grécia, a paridade entre Atena, que é uma deusa da guerra, a deusa da guerra no sentido da guerra, da estratégia, uma guerra disciplinada, feita com a cabeça, e esse aspecto de Ares. Pode ser o signo, mas mais especificamente o deus Ares, que é o aspecto do soldado que pega a espada e sai correndo para o campo de batalha com sangue nos olhos. Ou o aspecto de Hathor, que é a grande deusa mãe, a esposa de Horus, que também é um deus que tem aspecto de guerra, e ao mesmo tempo, na mitologia egípcia, quando Horus está chateado com as coisas que os seres humanos estão fazendo, Horus transforma Hathor em Sekhmet, que é a deusa com cabeça de leão, que sai devorando a humanidade de forma descontrolada. Então, existe esse aspecto, ao mesmo tempo, de justiça, de receber aquilo pelo qual você merece, mas de severidade, que você merece a punição, você receber essa punição, né, de ser afastado da face de Deus. E se vocês lembram da primeira palestra, que a gente viu a árvore da vida no sentido descendente, né, da criação da divindade se aproximando do mundo material, é aqui que a gente tem a quebra das esferas, né, a Shevra, a explosão da energia divina dentro de Gevurah, mostrando essa energia explosiva. Do outro lado da árvore, né, a gente vai ter Reset, que é o famoso rei em seu trono, né? Em vez de ser o rei levantado, dando a ordem de guerra e partindo para a guerra, Reset é o Deus sentado no trono, recebendo beijamão, é um Deus de misericórdia, de compaixão, de amor, de glória, em que ele cumpre ou recebe aquilo que foi acordado. É um rei muito mais de tratados, muito mais de diplomacia. Então, ele vai ter essa posição central no pilar da misericórdia, representando a generosidade e a compaixão. É o pai amoroso, o pai protetor, é o rei em seu trono. Enquanto você tem Zeus contra Cronos, ele seria um aspecto de Gevurah, um aspecto de guerra. Resed seria Zeus sentado no trono do Olimpo nos céus. Enquanto Gevurah, ele separa o joio do trigo, ele tem essa ação de espada de separar o que é bom do que é ruim. Resed, ele tem aquele aspecto de pegar esse trigo que foi separado do joio e distribuir entre as pessoas de maneira generosa. E então você tem aí o aspecto do amor e da misericórdia, você tem o aspecto da justiça e da severidade, e em Tiferet você vai ter o equilíbrio entre os dois. Então você vai ter um triângulo invertido, em cima você vai ter um triângulo para cima e você vai ter esse reflexo do triângulo da divindade ali embaixo. Formando aí, como eu falei, o eu superior. E se você pegar todas as esferas do eu superior junto das esferas do eu inferior, você vai ver que tem dois triângulos que se sobrepõem, como se fosse o que eu falei. O self se aliando ao ego, ou o self, se você tiver uma cultura, se tiver uma visão mais oriental, o self aniquilando o ego, ou se você tiver uma postura mais telemita, né, em que você tem ali, em vez da carta da força, a gente tem a carta da luxúria, em vez de ser a mulher dominando o leão, né, a mulher representando o self e o leão o ego, você tem a mulher lá, a Babylon, a mulher vermelha, montando o leão,
é como se fosse o self montando o ego e cavalgando no ego. Em vez dela dominar, ela experimenta, o self experimenta o ego. Então você tem esse microprosópis, que seria a face menor de Deus, ou Adão Kadmon, né? Ou Adão, que seria o ser antes da queda, e quando você tem a queda, isso tudo vem para Malhut, na nossa encarnação material. E aí a gente vai falar hoje sobre as ligações dessas esferas às letras, porque da última vez a gente interrompeu aqui na letra P, né, que seria o primeiro véu que separa essas águas superiores, ou essas águas mais profundas, das águas rasas e as águas inferiores. E aí a gente vai ter esse processo que eu falei, que a gente vai lidar com conceitos um pouco mais abstratos e talvez um pouco mais complexos. Então, a primeira letra que a gente vai lidar, e como a gente fez das outras vezes, eu estou usando aqui para iniciar o texto do Zohar, em que cada letra se aproxima da divindade, que, só recapitulando, o Zohar ele coloca que Deus criou o mundo, em vez de ser uma operação matemática, através de uma operação gramatical, né? Ele vai ter o hebraico, os judeus, os hebreus, os cabalistas, eles vão ter uma visão diferente um pouco dos pitagóricos. Enquanto os pitagóricos vão ver Deus criando o universo através de operações matemáticas, os cabalistas vão ver através de operações gramaticais. A gente parou da outra vez na letra P, e aí o texto, ele continua o texto da letra P, e aí ele vai dizer que a letra Ain foi igualmente rejeitada, porque ela começa a palavra iniquidade, né, que seria avon, pecado, transgressão, mas a palavra avon também pode significar dobrar ou distorcer a verdade. E apesar da sua alegação de que ela representa a humildade, né, ela foi ainda assim rejeitada, que seria anavá. Anavá seria a modéstia, a humildade. Por quê? Porque essa modéstia, essa humildade pode ser uma falsa modéstia, uma falsa humildade, né? Você estaria dobrando e distorcendo essa humildade. Ain, ela vai ser a inteligência renovadora, ela vai significar, eu não botei aqui, eu acho, é no próximo slide, mas ela vai significar olho, e ela é ligação entre a mente racional com o indivíduo. É essa ligação do self com a mente racional. Então, Tiferet e o Sol, ele vai iluminar a mente concreta, Rod, Mercúrio. Então, o self vai estar guiando a sua mente intelectual, né? Uma coisa interessante é que todas as letras que estão rodeando ali Tiferet, elas vão simbolizar a noite escura da alma, porque como Tiferet é o rei morto e ressurrecto, ela vai simbolizar de alguma forma, né, essa parte em que você tem que sacrificar alguma coisa ou atravessar algum caminho escuro ou se defrontar com algum diabo ou dragão antes de chegar ao ser iluminado, né? Você tem, por exemplo, aí Buda, que antes de chegar ao ser iluminado, ele se depara e enfrenta Maia e as 3 tentações de Maia, por exemplo. E aí, enfim, Ain, ele vai representar a necessidade de experimentar as coisas de uma maneira empírica, a necessidade do self de aprender as coisas pela maneira empírica, né? Ela vai significar olho, ela vai ter o valor matemático de 70, e ela vai representar essa dualidade entre a ciência racional e o dogma irracional. Ain, ela tem um formato de 2 olhos, e aí então ela vai representar essa diferença entre aquele olho que vê, observa e aprende, e aquele olho que se segue só vê o que ele quer ver, né? E aí a gente vai ter os versículos que falam da importância de orar e vigiar, né? Da importância de se vigiar com o olho correto. Ou, se teu olho direito te fazer pecar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Porque se você arrancar o olho direito, que como ela tem um formato de 2 olhos, como se fossem 2 olhos de um caranguejo ou alguma coisa assim, se você arranca esse olho direito, você vai ter a letra Vav, que é a conexão com a sabedoria divina, né? Como se fosse o anjo bom. Se você arranca o olho esquerdo e fica só com o olho direito, né? Aí ele vai se dobrar em cima mesmo e ele vai virar a letra P, que é a boca que consome o pecador, ele é o diabo, né? Esse é conhecido como o caminho do diabo no tarô. Ele vai simbolizar justamente essas tentações de Jesus. E aí eu botei o famoso o Pestinha, né, que é o diabo, que é o garoto que poderia ser bom, mas durante bastante tempo ele só escutou o diabinho do lado e fazia as travessuras. E ele vai representar o Ain justamente essa visão que a gente tem moderna,
do anjo bom e do anjo mau, né? Do pensamento bom e do pensamento mau que estão ali te tentando no caminho. E aí, por exemplo, na carta do diabo vai ser teu homem e a mulher, em vez de eles estarem trabalhando no altar do mago, eles estão ali adorando o altar do mago e presos a ele, né? Seguindo o anjo mau e se tornando servos, ao invés de se tornarem os magos ou os messias, vamos assim dizer. Em seguida, nós temos Samek, que vai ser a ligação de Tiferet, o Sol, com Iesod, a Lua. E aí, no texto do Zohar, Samek vai se aproximar justamente do Senhor do mundo, de Deus, vai falar: ó Senhor do mundo, que sejas do teu agrado criar o mundo por mim, pois represento a sustentação do caído, como que está escrito: o Senhor sustenta, palavra somek, a todos que caem. E Deus vai responder para Samek: esta é precisamente a razão pela qual permanecerás em seu lugar. Qual seria o destino dos caídos sem ti? Então, Samek, ele vai ter justamente esse significado de apoio, mas também pode ser o aspecto de subir ou de sustentar algo. Ela vai ter o valor numérico de 60 e ela vai ter o formato de um escudo protetor, né? E ela vai simbolizar um segundo nascimento. Enquanto você tem o nascimento de Êxode para Malhut, você vai ter o nascimento de Êxode para Tiferet, né? Como se fosse a mente inconsciente ali, a imaginação está sendo iluminada pelo Sol, e aí você tem um casamento alquímico entre o Sol e a Lua, entre o príncipe e a princesa, que vão se tornar rei e rainha, né? E vai ter segundo nascimento do príncipe e a princesa, que ali antes estavam, vamos dizer assim, no mundo material, ou das provações ou na aventura, indo se tornarem o rei e a rainha. E aí a gente tem algumas palavras, né, que são ligadas a Samek. A gente tem Samak, como eu já falei, no hebraico você não tem vogais, né? Então, na verdade, a diferença vai ser só na pronúncia e a escrita vai ser quase igual. Samak, ela vai significar consagrar com as mãos o sacrifício. Antes do boi entrar ali no templo para ser sacrificado, o rabi ou o sacerdote, ele consagrava o boi com as mãos. Pode significar também semiká, né? Que é a ordenação ou consagração do rabi, que ele vai pegar aí as mãos em formato da letra Shin, vai unir, vai botar ali para ordenar, né? E consagrar aquela pessoa como rabi ou sacerdote. Então, vai ser o divino que está inspirando a intuição que guia a carne, é uma forma de iniciação de Malhut a Êxode por Tav, em seguida de Êxode a Tiferet por Samek. É uma forma em que o Self ilumina o ser material. Então, através de Êxode, da imaginação, desse subconsciente, Malhut é iluminado. Por quê? É aquela figura de que, no Bhagavad Gita, de que nós não conseguimos ver a face da divindade diretamente, e que se nós a víssemos, olhássemos diretamente para esse sol, nós seríamos cegados, né? E que Arjuna, quando vê Krishna na sua face de totalidade, ele se sente humilhado, ele se sente oprimido, né? E é justamente em Paulo, ali em Coríntios, que ele vai dizer que, portanto, enxergamos um reflexo, como que por espelho. A gente enxerga Tiferet por Êxode. Mas, em breve, poderemos passar por uma iniciação e nos tornarmos iluminados e veremos face a face. Em breve, esse self vai estar alinhado com o ego e nós veremos ele diretamente. E aí a gente vai ter a palavra milagre, em hebraico é nes, que é justamente num, que é o sacrifício, a gente vai ver essa letra em breve, a oração, e samek, a elevação e a sustentação, né? O milagre é justamente através da oração e do sacrifício, algo nos eleve e nos sustenta para além da nossa realidade. Então, a visão de que, pelo menos eu tenho essa visão dentro de Cabala, de que o milagre, a suspensão das leis divinas para Deus se fazer presente, dentro da Cabala, essa visão de milagre não existe. Pelo contrário, dentro de Cabala, o milagre é justamente Deus te elevar e te sustentar a um plano superior, onde outras coisas são possíveis de acordo com a lei dele. E como ocorre isso? Através da oração, do sacrifício que eu digo do sacro ofício, do trabalho sagrado, né? De você estar executando um trabalho ali que é sagrado. E aí a gente vai ter, por exemplo, o triângulo que é Êxode, né? Ali embaixo 9, Tiferet,
e Netzach, que vai ser Tzadia ali, que liga Yesod a Netzach, né, que é o anzol que puxa o homem para cima, Nun, que é a oração, o sacrifício, e Samek, que é a sustentação daquele que cai. E a gente vai ter o milagre que salva, ou a operação do exorcismo, que é justamente você salvar aquela alma daquele demônio que está possuindo ela. Samek também vai representar o equilíbrio e a harmonia entre ânima e ânimos, entre essa figura masculina e feminina, que permitem que o self se manifeste de maneira saudável, né? O hermetismo, dentro de Cabala Hermética, ele vai dizer na lei de gênero que todos nós temos os dois gêneros dentro de nós. Todos nós temos o masculino e o feminino. E que se a gente está desarmonizado, esse feminino e esse masculino, nós estamos desequilibrados. E que o casamento alquímico entre Sol e Lua é justamente a gente equilibrar esse masculino e feminino dentro de nós mesmos, para que a gente consiga se manifestar de maneira saudável no mundo.